vou disponibilizar. A gente piscou. Oi, vlog. A gente piscou e a gente já tá em junho. Julho significa que a gente tem 6 meses para bater todas as metas atrasadas de ano novo que a gente não bateu até agora. Isso é desesperador até certo ponto, mas ao mesmo tempo ainda tem 6 meses, né? Ainda tem metade do ano para fazer essas coisas. E agora eu acho que é um excelente momento para fazer uma revisão de tudo que deu para fazer e o que não deu, o que a gente conseguiu, o que a gente já bateu e ultrapassou, as metas que a gente esqueceu. Então eu gosto muito de, nesse mês em específico, fazer uma revisão mais profunda. Hoje é dia 27 de junho e eu resolvi adiantar o meu planejamento mensal, que eu gosto de fazer no último dia do mês, mas nesse mês em específico o último dia vai ser domingo, mas eu resolvi adiantar porque eu gostaria que você visse como que eu faço esse planejamento. Mas antes eu vou fazer um café. Esse cappuccino é o melhor do mundo e é a receita caseira que eu mais amo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você, mas que delícia. Eu tomo, não deveria, não siga meu exemplo, eu tomo de 2 a 3 por dia. Não é saudável, não é fitness, não é super coffee, é Nescau, açúcar e cafeína, então não é um bom vício, galera, mas eu vou deixar a receita aqui na descrição igual. Eu não sou do tipo que usa planner físico, eu acho muito mais versátil utilizar as coisas digitais. Não sou do físico nem para livro, nem para planner, nem para nada, mas esse primeiro planejamento eu gosto de fazer no papel, então se você é do papel, você vai conseguir fazer. E a primeira coisa que eu faço é listar as coisas pelas quais eu sou grata do mês que passou. E como eu não sou muito de coisas físicas, eu vou fazer no meu bloco de notas. E aí você pode fazer no papel se você quiser, que eu acho que é muito importante que a gente reconheça as coisas que deram certo também, sabe? Depois de fazer essa lista, que eu agradeço as coisas boas, de fazer essa revisão, de ver o que eu atingi, o que eu não atingi, eu gosto de olhar o meu planejamento anual. Eu ensino lá dentro do clube as meninas a fazer um bom plano anual, mas antes de começar a fazer o planejamento do ano e seguir esse plano durante os meses, eu gostava de pegar cada área da minha vida e estabelecer o que eu queria fazer em cada área. Então, por exemplo, a área profissional, as metas que você tem para esse mês nessa área profissional. A área de relacionamento, as metas que você tem para esse mês nessa área. Então, você pode fazer assim, eu vou pegar aqui as minhas áreas, vou ver o que eu já tinha pré-estabelecido e vou fazer isso, colocar aí 1 ou 2 metas no máximo para cada uma dessas áreas. E aí é importante não esquecer as coisas que eu não fiz no mês anterior. Não é porque eu não fiz no mês anterior que eu não vou colocar de volta no planejamento, pelo contrário. E aí, depois de ver essas metas que eu tenho em cada área da minha vida, eu vejo o que eu preciso fazer semanalmente, diariamente, quais são os mini hábitos, se isso permite mini hábitos. Então, por exemplo, digamos que esse mês, uma das minhas metas na minha área pessoal é desenvolver a minha proximidade com Deus, desenvolver a minha espiritualidade. Então, eu posso colocar como hábito ter um momento de oração todos os dias, ou fazer uma leitura espiritual todos os dias. E aí eu vou colocar no meu controle de hábitos. Mesmo não usando quase nada físico, esse controle de hábitos aqui é uma coisa que eu gosto de imprimir e colar na minha geladeira, porque aí eu vou marcando de verde ou de vermelho quando eu não faço. Então eu anoto aqui os hábitos que eu quero ter naquele mês de acordo com a análise que eu fiz de cada área. E aí, conforme os dias vão passando, eu vou marcando e é muito bom para ter um estímulo visual
do que eu preciso melhorar e das coisas que eu fiz ou não. E esse semanal que eu não gosto de utilizar para colocar as coisas que eu tenho que fazer por dia, mas eu gosto de utilizar para marcar as atividades que eu tenho que fazer de acordo com o meu cronograma de limpeza da casa. Vou disponibilizar tanto o controle de hábitos quanto o planner semanal aqui embaixo do vídeo, de graça para você baixar. Depois de preencher o controle de hábitos, eu já vou ter uma clareza maior das coisas que eu preciso fazer por dia, por semana, do que são os mini hábitos que eu preciso fazer. Então aqui eu já tenho praticamente o mês todo estruturado. Lembrando que eu sigo o planejamento do ano, entende? Então, de acordo com as minhas metas do ano, eu faço esse planejamento mensal, porque um ano é construído de meses, os meses são construídos por semanas, as semanas por dias, os dias por horas e as horas por hábitos repetidamente. Eu geralmente preciso monitorar os hábitos, então eu preciso ver se eles estão fazendo efeito ou não, e muitas vezes você tenta implementar um hábito novo, não implementa, não consegue implementar e abandona. Então esse sistema de revisão é para que eu revise os que estão dando certo e os que estão dando errado eu anexo aos que estão dando certo. Então, por exemplo, o hábito da leitura, ele é um hábito consolidado na minha vida. Então eu gosto desse hábito, né? E o hábito de aprimorar o inglês, por exemplo, ele não tá indo tão bem assim. Então eu busco uma forma de anexar o meu hábito da leitura com esse hábito que eu quero desenvolver, de estudar um pouquinho de inglês todos os dias. Dá pra entender? Então é por isso que eu gosto de revisar toda vez e revisar o controle de hábitos toda vez e principalmente avaliar os hábitos que eu tenho, mas que são ruins, que eu tenho, mas que eu não quero mais ter, sabe? Tem muitos hábitos que a gente tem e a gente não quer mais ter. Eu também gosto de já deixar feito e programado um cronograma de limpeza aqui para casa. Eu sigo mais ou menos a metodologia Fly Lady, eu adaptei bem ela para se aplicar aqui à minha realidade. Então eu não tenho dia de faxina, eu tenho pavor de, por exemplo, deixar o sábado inteiro para limpar a casa. Então eu criei um cronograma em que é focado em manutenção e eu vou fazendo um pouquinho por dia, entende? Então eu realmente, já no começo do mês, eu organizo coisas, por exemplo, que dia eu vou limpar a geladeira? Que geralmente a gente limpa num único dia, né? Então eu organizo limpeza de geladeira, de freezer, né? Que aqui eu tenho uma geladeira e um freezer. Organizo também o cronograma de alimentação aqui da casa. Então, quais serão os alimentos que nós vamos consumir? Qual é o cardápio? O que precisa comprar em grande quantidade? Já organizo toda essa parte, já deixo tudo certinho pra só ir seguindo, sabe? Cada semana eu vou seguindo o que tem que fazer naquela semana e não fico em crise, tipo, eu tenho que fazer. Não acontece das coisas ficarem mal feitas ou não feitas. E isso me ajuda bastante a manter, assim, a ordem nesse sentido. E aí, tendo claro no papel tudo que eu preciso fazer por semana e por dia, eu vou lá no meu Trello e coloco mês de julho, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E aí eu uso o Trello tanto no celular quanto no computador. Eu gosto de fazer a revisão e a atualização dos dados na minha planilha financeira. Então eu tô mostrando aqui como que ela é mais ou menos no mês de agosto, né, sem nenhum dado, então tem aqui todos os gastos para eu preencher, tudo que entrou e o resumo do mês, quanto foi investido. Essa planilha eu disponibilizei para as alunas lá do Clube Donas como um bônus de 2 aulas que a gente tem sobre organização financeira, só para elas baixarem e preencherem com os dados delas. Então fica bem fácil assim para as meninas, elas adoraram esse bônus. Também a aula ajuda bastante no sentido de como se organizar financeiramente. E eu gosto de preencher essa planilha justamente porque muitas vezes a maior parte das nossas metas do mês, elas têm relação com o dinheiro, né? Elas têm relação com as finanças.
E se você quiser ter acesso não só a essa planilha financeira, mas também a muitos outros materiais, como por exemplo, um curso completo para destravar a produtividade, eu te convido a conhecer o clube. Lá você vai encontrar aulas e materiais dos mais diversos conteúdos para aprimorar aí a sua vida cotidiana. Tem aula sobre organização financeira, tem aula sobre como utilizar o ciclo menstrual a favor da produtividade, além de aulas como fazer o cronograma de limpeza da sua casa, cronograma de comida. E utilizando o cupom YouTube você ganha 10% de desconto na sua assinatura. É uma assinatura mensal, então você pode assinar por quanto tempo você preferir. 1 mês, 2 meses, enfim, é critério seu. Você pode assinar 1 mês, ver se você gosta e aí você pode continuar ou não. Fiz o planejamento geral do mês, fiz a revisão das metas do ano, fiz a organização financeira lá na planilha financeira, organizei o cronograma de limpeza da casa, organizei também o cardápio, as marmitas que eu quero providenciar, as receitas que eu quero fazer esse mês. Organizei ali por semana, como você viu. E agora a única coisa que eu preciso fazer é seguir esse planejamento semana a semana, dia após dia, que geralmente é quase impossível não alcançar se seguir certinho esse plano. É uma das formas que eu mais gosto, sabe, de planejar o mês. Eu acho muito importante fazer esse planejamento, porque é 1 horinha que você dedica, que garantem que você não se preocupe o resto do mês e que garantem também que você não fique, não sei o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Não sei como levar as minhas coisas. Então essa 1 hora de planejamento, claro que aqui eu levei um pouquinho mais porque eu tava gravando pra você e também porque eu fiz a revisão do ano, mas geralmente eu levo 30 minutos, 40 minutos, nem isso, pra fazer um bom planejamento mensal. Eu espero que esse vídeo te sirva de inspiração, que você faça o seu planejamento também. Os links tanto do clube, quanto do meu Instagram, quanto do controle de hábitos e as coisas grátis que eu disponibilizei para vocês estão aqui embaixo desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!